Salve os irmãos que a paz do Senhor Jesus Cristo, amém, amados? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aquele que vive para todo sempre, aquele que é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração, aquele cujo qual nós estamos reunidos na noite desse dia para agradecer a nós, irmãos. Vivemos uma cristandade que muito pede e pouco se agradece. E hoje nós estamos aqui, como diz o Salmo de número 29, versículo 2, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome e adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Que nós de fato possamos adorar o Senhor na beleza da santidade dele, seja em qualquer circunstância que for. Por esse motivo nós estamos reunidos hoje na casa do irmão Glaucio, da irmã Adriana, que estão hoje oferecendo essa oferta em cheiro suave ao Senhor, em gratidão por tudo aquilo que ele tem feito, pelo aniversário de casamento, pelo aniversário de vida da filha deles, que é um presente do Senhor. Então Deus seja louvado, engrandecido em nome de Jesus. Amados, abra a palavra do Eterno em Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 22 a 25. Lucas 8, 22 a 25. Aleluia. Palavra muito conhecida. Mas que ela possa se fazer pertinente ao coração de alguns ou de todos, sendo da graça e da vontade do Senhor. Lucas 8, 22 até o 25. Todos, amém? Amém. Aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água. Estando eles em perigo, e chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram. E fez-se bonança. E disse-lhe: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este? Ó glória, ó glória, ó glória. Quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Aquele que pode tomar o seu assento, pode sentar adorando e glorificando o nome do Eterno. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Amados irmãos, queridos ouvintes, o noivo do Cordeiro, aquele que se encontra presente aqui nesse ambiente, aquele que vai ouvir através do canal, uma palavra muito pertinente, oportuna da parte do Senhor. A palavra do Eterno diz que o Senhor ele começa a pregar o Evangelho do Rei, e dizendo: arrependei-vos e crede, porque é chegado o reino dos céus. Porque a palavra diz que João Batista, aquele que veio para preparar o caminho do Senhor, aquele que foi profetizado pelo profeta Isaías, que dizia: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. A palavra de Deus diz que Maria Isabel, esposa de Zacarias, profeta do Senhor, servo do Deus Altíssimo, ele foi oferecer sacrifício ao Senhor. Um anjo do Senhor apresenta-se a ele e diz que ele seria pai de um menino. A Bíblia diz que num certo momento ele crê, mas num certo momento ele também duvida. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor fala: tu ficarás mudo, e no tempo determinado a tua esposa dará luz a um filho. A Bíblia diz que Isabel, mulher anciã, mulher de idade, a Bíblia diz que ela era estéril, mas o livro de Lucas, capítulo 1, versículo 37, vai dizer que para Deus nada é impossível, oh glória. E a Bíblia diz que Isabel, aquela mulher que era estéril, que era de idade avançada, que tinha um desejo de ser mãe, e não era, mas cujo qual o anjo de Deus apareceu para o seu esposo, Zacarias, e disse que eles seriam pais de um menino, assim como Deus prometeu, ele cumpriu, aleluia. Isabel, ela dá a luz a um filho, por nome de João Batista. E os vizinhos até perguntam: por que tu coloca o nome de João se não há parente na sua família com esse nome? E ele fala: assim vai ser, porque assim disse o Senhor. E a Bíblia diz que João, que era primo de Jesus, porque Maria Isabel era prima, parente de Maria, a Bíblia diz que ele vem cheio
cheio do Espírito Santo do Senhor desde o ventre. E ele começa a preparar o caminho, pregando o evangelho do reino, com eficiência, com veemência, com intrepidez. E a Bíblia diz que quando ele é preso, perde a cabeça, mas não perde a vocação, nem o chamado, e nem muda a sua mensagem. Jesus vem e começa iniciando o seu ministério. E a Bíblia diz que ele começa chamando os seus discípulos. E o primeiro deles é Pedro. A Bíblia diz que ele chama Simão e dá outro nome a ele, Pedro. E Pedro era um homem de pesca. Pedro era um homem que conhecia a Galileia na palma da sua mão. Pedro era um homem que conhecia o mar da Galileia, que na verdade é um lago. E Jesus Cristo, o Senhor, o convida, não só Pedro, mas Pedro e seus discípulos, para irem ao mar da Galileia. A Bíblia diz que ele entra num daqueles dias, num barco, com os seus discípulos, e diz: passemos para a outra banda do lago. E o texto diz: e partiram. Porque quem é servo obedece, oh glória. Quem é servo se submete, aleluia. Quem é servo, quando Deus fala, ele se submete à vontade do seu Senhor. Lucas 6,46, Jesus disse: por que me chamar de Senhor e não faz o que eu vos mando? Por que me chamar de mestre e não obedece a minha palavra? Mas quando Jesus diz para ele: entremos num barco e vamos para outra banda, eles passaram. Mas irmão, coisa boa é quando Deus nos chama para passear. Aleluia. Quando o seu marido, a sua esposa até te chama para ir no shopping, na cachoeira, na piscina, você fica feliz, fica alegre, você fica satisfeito, porque você vai passear, vai no aniversário, vai no shopping, na cachoeira, numa piscina. Mas coisa boa é quando o nosso Deus nos convida para passear junto dele, para a glória do seu nome. Mas muitas das vezes, o chamado para andar com Deus nos leva a lugares, ambientes, que talvez nós até conhecemos, já andamos por lá, e já vimos a sua beleza, a sua maravilha, mas por algum motivo e circunstância, ele pode mudar o cenário. Porque a Bíblia diz que eles entraram num barco num daqueles dias e foram para outra banda do mar, como assim o Senhor os chamou. E a Bíblia diz: e eles partiram, e eles foram. Mas irmãos, eu não sei quanto a você, eu gosto de pescar. E quando nós vamos pescar, geralmente você contrata um barco, um barqueiro, e você nunca viu talvez aquele barqueiro. Você não sabe muitas vezes nem quem é o nome daquele camarada. E você talvez nem nunca foi naquele lugar. Mas você paga e você vai para aquele lugar com aquele barqueiro. Porque no seu subconsciente você entrega a sua vida a ele, confiando que ele tem experiência, capacidade, que ele vai te levar e vai te trazer. Agora, quando Jesus nos convida, aleluia, oh glória, a andar com ele, seja para onde quer que for, você não está entregando a sua vida a um barqueiro que você não conhece, que você não viu, que você não sabe. Você está entrando no barco com aquele que tudo crê, que tudo pode, que tudo sabe, que criou o mar, que criou a terra, que criou o vento, aquele que governa sobre os peixes, aquele que governa sobre os planetas, sobre o sol, sobre a chuva. Você está indo com aquele que é o Todo-Poderoso de Jacó, aleluia. E eles foram com o Senhor naquele barco. Eles foram com o Senhor para atravessar o mar da Galileia, que é um lago, não esqueça disso. É um lago. A Bíblia muitas vezes fala que é um mar. Aqui em Lucas, um lago. Lucas, como era médico, ele é meticuloso. Mas em Mateus você vai ver mar. E eles vão, e o texto diz, versículo 23, e navegando eles, adormeceu quem? O Senhor. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. A Bíblia diz que eles começaram a navegar, mal começou a navegação, Jesus dormiu. Mal começou o passeio, o Senhor tirou o cochilo. Mal eles começaram a trafegar no mar da Galileia, e a Bíblia diz que o Senhor adormeceu. É tipo meu irmão entra na rodoviária de Magé, quando chega no estadual, ele já está dormindo. A Bíblia diz que eles entraram e o Senhor adormeceu. Logo após o Senhor adormecer, o texto fala, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchia o barco de água, estando eles em perigo. Amados irmãos, muitas das vezes, as circunstâncias, os adversários,
os inimigos, que não entende que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, aos olhos da adversidade, do inferno, das trevas, dos demônios, dos inimigos, eles acham que o Senhor está dormindo. Eles falam: é nessa hora que eu vou atacar, é nessa hora que eu vou entrar, é nessa hora que eu estou percebendo que eles estão vulneráveis, que eu vou entrar na vida deles e vou dar com ímpeto e vou destruí-los. A Bíblia diz que sobreveio uma tempestade de vento. Quando dá tempestade de vento no Mar da Galileia, dá onda de 6 metros de altura. Para você ter noção, pode pesquisar, entra no Google e vê. Ondas de 6 metros de altura. É coisa grave. É coisa séria. Quem já passou perigo de morte no mar sabe como é que é. Pastor Jorge já passou. Glaucio também já passou. Eu já passei umas 2 vezes também perigo de morte no mar. E quem passou sabe como é que é. Irmãos, não tem outra coisa a dizer: eu vou morrer. Eu vou embora. Como que eu vou sair daqui? E isso muda da noite para o dia. É coisa muito rápida. Uma das vezes que eu passei um perigo, estava um dia muito bonito. Um céu azul, um sol forte, um calor escaldante. O mar estava bonito, perene. O barqueiro falou: vamos embora porque o tempo vai mudar. E nós olhamos o tempo, tudo agradável. Como é que a gente vai embora? Está tudo bonito, agora que a pescaria está boa, você quer ir embora? Não, vamos embora, que o vento vai mudar, e vai mudar rápido. Não, vamos ficar, barqueiro, agora que está bom, quer ir embora, quer ganhar dinheiro, embora? Não, vamos embora. E todo mundo com a linha, ele falou: só, se você não tirar, eu vou ligar o barco. Ele ligou e foi. Passou minutos, talvez 10, 15 minutos. O tempo que estava azul ficou escuro, fechado. Chuva, vento e ondas. Todo mundo está falando: não, tá bonito, tá tranquilo. Todo mundo agarrou na madeira, um pegou uns botes, outro deitou no fundo, todo mundo com medo. E o texto diz aqui: estando eles em perigo. E geralmente a nossa vida nós nos encontramos assim, em perigo. Perigo no casamento, perigo na saúde, perigo na família, perigo com o filho enfermo, doente, acamado, internado, precisando de uma operação, de uma cirurgia. E nós nos encontramos assim, em perigo, em tribulação. E quem de nós aqui nunca ficou em perigo, amado, em qualquer circunstância da vida? Seja na família, seja no casamento, seja na saúde. Nos encontramos em perigo. E o que nós fazemos quando estamos em perigo, amados irmãos? Ficamos calados? Ficamos parados? Geralmente, quando nós estamos realmente em perigo, nós gritamos por socorro. Socorro! Eu estou em perigo! Eu preciso ser acudido, socorrido, por favor, venha até mim. E por que eles entraram no barco? Porque eles eram servos do Senhor, discípulos do Senhor, porque eles confiavam no Senhor. E a Bíblia não é mentirosa. Quem serve o Senhor entende que a Bíblia diz em Romanos 8 que nós somos entregues à morte todo dia. Então todo dia o servo do Senhor está em perigo, porque a Bíblia diz que Satanás anda em derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. E por que ele não tragou? Porque o Senhor estava ali. E por que não destruiu? Porque o Senhor estava ali. Mas a partir do momento que a gente quer navegar sem o Senhor no barco, certamente Satanás virá, certamente ele tocará, certamente ele conseguirá lograr êxito quando a sua vida é minha vida, se o Senhor não estiver no barco da nossa vida. Mas Jesus estava ali. E a Bíblia diz que, estando eles em perigo, eles estavam ali, a tempestade se levantou, a água começou a dar, a água começou a entrar no barco. Ou seja, eles pensaram: vai afundar. Há momentos da nossa vida que a gente pensa: já era, meu casamento vai acabar, não tem jeito, eu vou dar entrada no divórcio, não tem jeito, eu não aguento mais esse camarada, não tem jeito, eu não aguento mais essa mulher, vai afundar, já bateu a conta. Não adianta, eu vou abandonar esse garoto não me ouve, não me respeita, vive na rua, vive me desrespeitando, ele está quase me agredindo, eu já não suporto mais essa garota, não tem mais jeito, acabou, chega. Mas o servo do Senhor, quando ele se encontra em perigo, aleluia, ele tem um remédio, oh glória, ele tem uma chave, oh glória. O que é? É a oração, aleluia, é o clamor, oh glória, é a chave da oração, porque a Bíblia diz, quando eles estavam em perigo, eles despertaram ao Senhor, chegando-se a ele, versículo 24, e chegando-se a ele, o despertaram. Como é que você desperta alguém? De boca fechada? Não, você abre a boca, você toca, você sacode, você mexe a pessoa. Ou seja, quando eu e você estamos em perigo, não tem outro jeito, nós temos que clamar, nós temos que se aproximar de Deus, nós temos que buscar a presença do Senhor. Oh, glória! Glória! É dessa maneira. Oh, glória!
Tiago 4,8 vai falar: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Jesus estava ali, tranquilo, quieto e sossegado, adormecido. Oh, glória! Ou seja, a tempestade pode estar assustando você, mas não está assustando o seu Deus, oh glória! A tempestade pode estar mexendo com você, mas não está mexendo com o seu Deus, oh glória! A tempestade pode estar mudando o seu estado emocional, mas não muda o estado emocional do seu Deus, oh glória! Aleluia! A crise pode estar pelo lado de fora, mas não está pelo lado de dentro, oh glória! A crise não muda quem Deus é. A crise pode mudar quem você é, mas a crise não muda quem Deus é. Ele permanece o mesmo, glória. Ele não mudou, aleluia. Ele não perdeu o controle de nada e nem de ninguém, aleluia. É por isso que a Bíblia não mostra Jesus em momento algum desesperado. Ele continua tranquilo, oh glória. Porque a Bíblia diz que a terra é estrada dos seus pés, oh glória. Ele governa sobre tudo. Salmo 33, 9 diz assim: e falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Ou seja, Ele é o Criador de todas as coisas. Aleluia! O diabo pode levantar a tempestade que for, Deus continua no domínio de tudo, no governo de tudo. E muitas vezes Deus permite a crise para você viver uma experiência de oração, de busca, de clamor. Você não já viu que tem pessoa que demora para acordar? Você pode dar bico, beliscar, você pode fazer o que for. E a pessoa demora, você tem que sacudir. Às vezes Deus faz assim com a gente, para a gente continuar orando um pouquinho mais. A gente acha que Ele está dormindo, mas Ele só quer que a gente ore um pouquinho mais. Aleluia! Ele só quer que a gente se aproxime um pouco mais. O texto diz: e achegando-se a Ele, o despertaram. Ou seja, eles estavam distantes do Senhor, amado. Estava até no barco, mas estava distante do Senhor. Como assim, pastor? Me explica. Tem gente que está dentro da igreja, mas está distante de Deus. Olha aí. Tem gente que está até cultuando, mas está distante de Deus, sua glória. Tem gente que até conhece a palavra, mas está distante de Deus. Aleluia. Meu Deus. E Deus está falando: se aproxima de mim, ó glória. Venha até mim, aleluia. Clame a minha presença, ó glória. E eles falaram: mestre, mestre, estamos perecendo. Ou seja, fale para Deus qual é a sua demanda, qual é a sua necessidade. Seja claro para Ele, mostre para Ele que você se encontra em perigo. Não é vergonha pedir não, irmão. Nem vergonha clamar o Senhor, não. Vergonha é clamar o Deus errado. Mas se você clamar o Deus certo, clame sim a Ele. Peça socorro à pessoa certa. Como é que você vai pedir socorro para um peixeiro se sua casa está pegando fogo? Você deve chamar quem? Bombeiro. Você não vai chamar o peixeiro, você vai chamar o bombeiro. Então, se nós estamos em perigo, o que nós temos que fazer? Clamar a pessoa certa. Se achegar a pessoa certa. Eles estavam até distante do Senhor, mas quando a tempestade se levantou, ele falou: opa, eu vou se aproximar daquele que tem domínio sobre o mar. Eu vou se aproximar daquele que tem domínio sobre o céu. Eu vou se aproximar daquele que tem domínio sobre os peixes. É Cristo, é Jesus, é o Senhor, é o Todo-Poderoso de Jacó. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Salmo 34, 4 em diante, a palavra fala: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores, ó glória. Clamou este pobre, o Senhor o ouviu e salvou de todas as suas angústias. Provai e vede que o Senhor é bom, aleluia. Bem-aventurado o homem que nele confia. Os justos clamam e o Senhor os ouve, aleluia. O Senhor, ó glória, tem dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os ossos e nenhum sequer daqueles se quebra. Oh glória, Deus nos guarda, Deus nos protege. Quando a gente clama, Ele responde. Ele é um Deus que tem ouvido e ouve, tem boca e fala. Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia. Deus não fica inerte a nossa oração, por mais que a gente ache, isso é o nosso achismo, por mais que a gente ache que Ele não está se movendo, que Ele não está acordado, que Ele não, amados irmãos, está se comovendo com a nossa situação de perigo, porque de repente você está assim. Quantos anos você clama por esse casamento? Quantos anos você clama por esse filho? Quantos anos você clama por essa mulher, para essa mulher mudar, parar esse comportamento, esse temperamento descontrolado, desmedido? E você fala: Deus não me ouve, Deus não me escuta. Mas você já se aproximou de Deus?
E você acha que Deus está inerte. Deus não está me ouvindo. Deus, quando eu clamo e o Senhor não me responde, não, Deus responde. Mas lembra que eu falei? Ele quer que você permaneça em oração. A palavra fala o tempo todo: orai sem cessar. Oh glória, aleluia. A Bíblia diz que a gente tem o dever de orar e orar sempre. Lucas 18 fala sobre isso. Orar sempre sem desfalecer. Oh glória. Então Deus quer que a gente permaneça em oração, porque quando nós temos uma experiência com Deus por meio da oração, Ele se move a nosso favor. Vou te mostrar, está escrito. Olha só, Lucas 8, 24, a parte G do texto. Eles clamaram, eles falaram: mestre, mestre, estamos em perigo. E o texto diz: e ele levantando-se, oh glória. Jesus não estava dormindo, Jesus não estava tranquilo, Jesus não estava sossegado. Mas quando você começa a clamar, pode ter certeza, ele está se levantando. Pode ter certeza, ele vai se mover. Pode ter certeza, ele vai mudar a situação. Ele estava ali sentado no seu alto e sublime trono, mas o clamor da igreja faz Deus se levantar. Deus vai se levantar a seu favor. Aleluia. Aleluia. E quem é servo aqui sabe que nos momentos de maiores aflições, quando clamou, o Senhor respondeu. O Senhor se levantou. O Senhor se moveu. Por que a Adriana e Glaucio estão dando esse culto de ação de graças aqui? Porque para ter um culto de ação de graça, teve a desgraça, teve a crise, teve o caos. E quando eles clamaram, tiveram resposta, houve bonança. Deus se moveu, se levantou. E aí vem o coração o quê? De gratidão ao Senhor. O texto é lindo. E ele levantando-se. Irmãos, a gente só levanta para fazer alguma coisa. Ninguém levanta para não fazer nada. Tem gente que levanta até para fazer a coisa errada, mas se levanta, se move. Então entenda, quando Deus se levanta, meus irmãos, Ele vai agir. Ele vai operar. E na situação de perigo, o que Ele fez? Aqui o texto diz: repreendeu o vento e a fúria da água. Oh, aleluia, que maravilha, amado. Pode ter certeza, meus irmãos, isso aqui é uma palavra para mim, oh glória. Não importa o vento do furacão que eu e você possa estar enfrentando, não importa a tempestade que possa estar vindo sobre a nossa vida, Deus só quer que a gente permaneça em oração, aleluia. No momento certo, Ele vai se levantar a nosso favor, e Ele, com a sua autoridade, com o poder da sua palavra, Ele vai repreender o vento e a fúria da água que vem contra nós, que nos aflige, que nos faz chorar, que tira o nosso sono. A Bíblia diz que Ele se levantou e repreendeu o vento, a fúria. Mas Ele não estava dormindo, mas Ele não estava parado, porque ainda não era a hora de agir. Mas na hora certa Ele age, na hora certa Ele opera. Na hora certa, Ele se levanta. É como o Salmo 121, ele vai dizer: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, ó glória, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Ou seja, Ele não vai tirar um cochilo, Ele não vai pregar os olhos, não. Ele é Deus, aleluia. Ele tem ciência de tudo. Ele pode até estar com os olhos fechados, mas Ele não perdeu o controle. Ele não tosquenejará, aleluia. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Amém. Oh glória. Ele guardará a nossa vida. Aleluia. Ele é Deus, como diz o nosso pastor Jorge, Ele é Senhor. Glória. Ele tem domínio sobre tudo. Ele guarda a nossa entrada, a nossa saída. A Bíblia diz que nem o sol molestará a gente de dia, nem a lua de noite. É a linguagem poética para falar de espíritos malignos. Porque o Salmo 91 diz: seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão. Então está falando de espíritos malignos que querem nos atacar de dia e de noite. Mas por que Ele não te derrubou? Porque Deus te guardou.
Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele eu confiarei, diz a palavra do Eterno. Aleluia. Glória a Deus. Salmo 27 é mais profundo, ele vai falar: o Senhor é minha luz, a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, investiram contra mim para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que o exército me cercasse, meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi, o Senhor e buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá e por-me-á sobre uma rocha. Ou seja, eu vou tirar você do conflito, eu vou tirar você da crise, eu vou tirar você da tempestade, eu vou tirar você da fúria da água, da fúria do vento, e vou te colocar num lugar seguro, na rocha que é Cristo o Salvador. Glória, aleluia. E ele só levantou e dirigiu a palavra ao vento e ao mar. E a Bíblia diz: e cessaram, e fez-se bonança. Aleluia. Olha que Deus tremendo. Foi só com o poder da sua palavra. Foi só com o poder da palavra dele. Ele falou: mar, aquieta-te. Vento, acalma-te. E eles tiveram que obedecer. O centurião romano entendia desse Paranauê, amado. Ele falou: estou com um servo moribundo, Senhor, e eu sei que tu é homem com autoridade. Eu também sou. Que eu digo ao meu servo: este vai, e ele vai. Eu digo: este vem, e ele vem. Glória a Deus. Mas eu sei que a sua autoridade é maior do que a minha. Então dizei somente uma palavra, e meu servo sarará. Aleluia. Ele cria no poder da palavra de Deus. Irmãos, ele era um centurião romano. O que significa isso? Ele era um ímpio, ele era um judeu. Ele não aprendeu do Deus de Jacó, de Abraão, de Isaac, não. Ou seja, tem gente lá fora que acredita mais em Deus do que quem está dentro da igreja, que crê mais na palavra de Deus do que nós, porque crê no poder da palavra de Deus. E esse Deus repreendeu o vento e o mar, e eles tiveram que se acalmar. Olha que salmo glorioso, Salmo 29, versículo 2 em diante. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. Ou seja, está sobre muitas águas significa tem o domínio sobre tudo, sobre as águas do mar e dos rios. Ou seja, ele domina sobre as águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. A voz do Senhor separa as labaredas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. O Senhor dará força a seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Aleluia. E foi isso que ele fez com os discípulos. Glória a Deus. Ele abençoou os discípulos com paz. Porque quando nós passamos essa tempestade lá, que eu disse, que o barqueiro falou, vai fechar o tempo, e a gente pegou essa tempestade violenta, que parecia que o barco ia quebrar com as ondas, pá! Chuva e água entrando, a gente agarrando na madeira, aquela coisa toda. Falei: vamos morrer, meu irmão, vai, essa água preta da Baía de Guanabara, não vamos deixar, que já sou preto. Aqui nessa Baía de Guanabara não vamos deixar. Mas já que é pinche, que é petróleo, qualquer coisa, mas não é gente. Não vamos deixar. Minha dona vai enterrar no caixão vazio. Jesus tem misericórdia. Mas quando nós chegamos aqui em Mauá, já tinha sol, já estava tranquilo, a gente já tinha atravessado a tempestade. Houve-se aquela sensação de ufa, maravilha. E não é assim quando Deus faz a tempestade se acalmar na nossa vida? Não é assim quando a crise passa no casamento? Não é assim quando a crise financeira que está te assolando, você está com dívida, querendo pagar as coisas, os compromissos, e não consegue, não tem, e de repente vem um recurso, uma condição, alguém te ajuda, te auxilia, e você tem aquela sensação de paz, mas, Senhor, muito obrigado, Deus. Não é assim? É essa sensação, amado, que nós temos quando Deus nos abençoa com paz, só pelo poder da sua palavra.
Ou seja, não foi homens, não foi recurso de homens, foi o Deus Criador do céu e da terra. Eu já entro na minha conclusão, quero chamar a tangedora, por favor, para me acompanhar. E o texto sagrado termina dizendo: e disse-lhes, agora ele deu uma ordem para o mar, para o vento. Agora ele dirige-se aos seus discípulos. Agora imagina, irmão, olha só, escuta, presta atenção no negócio aqui. Você está vendo a tempestade, um troço terrível, onda de 6 metros, barco quase quebrando, aquela coisa toda, desespero. Pedro, que conhecia aquele mar da Galileia, ele já não conhecia mais. E Jesus, ele dá uma ordem sobre o vento e sobre o mar. E tudo, ó, quietinho, bonança. Aí agora esse Deus vai falar com você. Como é que você fica? O texto diz: e disse-lhes, onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros. Não falaram para Jesus, não falaram com Jesus, falaram um para os outros: quem é este? Glória. Que até os ventos e a água manda e lhe obedecem. Oh, glória! Que Deus tremendo, amado. Glória a Deus. Que Deus poderoso. Eles conheceram Jesus que entrou no barco e dormiu, mas aquele que se levantou e deu ordem, o vento e o mar, eles não conheceram. Oh, glória! Glória a Deus. Deus ainda vai se revelar a nós de maneira que a gente não conhece. Escuta isso que eu estou te dizendo. Deus ainda vai se revelar a nós de maneira que a gente não conhece. E o que Ele quer saber de nós é: aonde está a sua fé que você não acredita que eu posso mudar esse quadro? Aonde está a sua fé que você não deposita em mim? Aonde está a sua fé que pelo poder da minha palavra eu ordenei, tudo se fez? Se eu mandei, eles obedeceram, aonde está a vossa fé? Eu sou o Todo-Poderoso, oh glória! Eu sou Deus! Glória! Eu sou o Senhor! 1 João 5,20 diz: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para o conhecermos, e o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em Jesus Cristo, seu Filho. Este é o verdadeiro Deus e vida eterna. Glória! Cristo. Cristo. Quem é esse? Cristo. Quem é esse que o vento e o mar obedece? Cristo. Glória! Quem é esse que tem poder sobre os demônios? Cristo. Quem é esse que tem poder sobre a enfermidade? Cristo. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, o princípio, o fim, o El Shaddai, o Adonai, a brilhante estrela da manhã, o grande eu sou, o imortal, o glorioso Deus, o Senhor dos exércitos. Ele é Cristo, oh glória! Deus, aleluia, Pai. Ele é o sublime, Teu nome, Senhor. o eterno, o misericordioso, o bondoso, o tremendo, o terrível, o fiel, o justo, o amável. É Cristo. Glória. Cristo. Tu és tremendo, Senhor. Ele é água para o sedento, Glória a é Deus. pão para o faminto. Ele é cura para o enfermo, consolo para o abatido. Ele é o abrigo para o desalojado. Ele é o consolo para aquele que se encontra em aflição. Ele é fortaleza. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o que você precisa, amado. É simplesmente isso. Ele é o que você precisa na hora que você precisa, na hora certa. Ele é Deus. E os discípulos falaram: quem é esse? Esse eu não estou conhecendo. Esse está me causando até temor. É isso mesmo, tem que ter temor, oh glória. Porque o temor é o princípio da sabedoria. Tema a Deus e guarda os seus mandamentos, diz a palavra do Eterno. Ele é o Todo-Poderoso, mas Ele é aquele que nos socorre nos momentos de maior aflição. Ele vai estar lá. De repente, o filho abandona, o marido abandona, a esposa abandona, o pastor abandona, irmão da igreja abandona, a sociedade abandona, todo mundo vira as costas, parente abandona, mas Deus jamais abandona. Glória a Deus. Deus está sempre do nosso lado. Deus, obrigado. Por mais que a gente possa aparecer, Ele está dormindo, não está não, mano. Ele só está esperando você clamar um pouquinho mais. Ele está esperando você se aproximar um pouquinho dele. Você está distante, né? Se aproxima, clama, busca, bate, e a porta vai se abrir, ó glória. Deus vai falar, Ele vai se levantar, Ele vai dar uma ordem para que tudo venha se acalmar. E houve bonança.
certamente aqueles homens nunca mais foram mais o mesmo. E nunca mais sequer duvidaram de quem era Jesus. Mas eles ficavam assim: o que ele vai fazer agora, hein? Qual vai ser a nova? Qual vai ser a nova? Porque ele vai se revelar a nós. Aleluia. De maneira que a gente ainda não conhece. Glória. Que Deus nos abençoe com essa palavra em nome de Jesus Glória a Cristo, irmão Deus. Juliano. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.